Olá, amigos do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para os próximos meses em todo o Brasil e, é claro, que com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi Ibiraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Mas antes, temos que falar a respeito do fenômeno Laninha. Afinal, na última quinta-feira, dia 9 de janeiro, tivemos a atualização do relatório do NOAA e, de acordo com o mais recente relatório, padrões de Laninha se fazem presentes no Pacífico, ou seja, temos o Laninha. Aqui na porção equatorial do Pacífico, dá para a gente observar de maneira muito clara a presença de uma anomalia negativa e negativa o suficiente para os padrões de Laninha. Isso vai persistir, de acordo com o relatório, até abril de 2025, ou seja, vai ser um Laninha de curta duração. No outono, a neutralidade já deve voltar. Além disso, o mesmo relatório aponta para um fenômeno de fraca intensidade. Bom, dito isso, vamos ver como é que estão as condições atuais de umidade no Brasil. O mês de janeiro começou com a chuva muito concentrada no centro e norte do país, nem chegamos ao dia 15 e já ultrapassamos a média histórica entre o norte de Minas, Goiás, Mato Grosso, Matopiba e as áreas mais ao norte do Brasil, enquanto que o centro e sul do país segue com chuva abaixo da média. A umidade do solo vem aumentando bastante em toda essa faixa que vai da costa do Sudeste até a região norte do Brasil, e embora a chuva tenha dado uma trégua no sul do país, ainda temos bons índices de água disponível no solo entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e metade sul do Paraná. Além disso, nesses próximos dias, de acordo com esse mapa aqui do lado direito, esse início de semana a gente ainda registra bons volumes de chuva e aumento de umidade no solo no centro e norte do Brasil. Agora, já nesses próximos dias, ou seja, a partir agora do meio da semana em diante, essa configuração de chuva muito concentrada para o centro e norte vai se desfazer, o corredor de umidade começa a migrar para as áreas mais ao sul e já no final dessa semana já tem previsão de chuva significativa entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Isso já deve aumentar a umidade do solo, tá? Então, primeira metade da semana com chuva para o centro e norte. Ao longo da segunda metade, voltando a chover nas áreas mais ao sul do Brasil. E a gente enxerga isso nesse mapa aqui com a previsão de chuva. Um início de semana ainda com grandes acumulados entre Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí, e mais para o final da semana entre o norte do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro também. Nestas áreas aqui entre Paraná, São Paulo e MS, a chuva deve ultrapassar a média histórica. Depois disso, a chuva se mantém no centro e sul do Brasil, com maiores acumulados. Para o Rio Grande do Sul, região da campanha, ainda com poucas condições de chuva. Só no norte é que tem expectativa de um volume mais expressivo. Se mantém assim de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, pouca coisa muda de 4 a 10 de fevereiro e de 11 a 17 também mantendo a mesma área preferencial de chuva, eventualmente com alguns episódios aqui de instabilidade pelo Rio Grande do Sul. De 18 a 24 de fevereiro, também a maior concentração de chuva permanece da costa do Sudeste até a região norte do Brasil. Agora vamos à chuva dos próximos meses, e claro, já tivemos aí nesses primeiros dias de chuva de janeiro a chuva acima da média para o centro e norte do Brasil. O que me chama a atenção é esse mapa aqui do lado direito, que mostra a diferença da previsão em relação à previsão do mês passado. Lembrando que esse é um modelo europeu que foi atualizado agora no dia 1º de janeiro, e essa última atualização aumentou a chuva para o centro e norte e diminuiu para o centro e sul do Brasil. Deve voltar a chover no sul do país, mas não vai ser o suficiente para alcançar a média, e a campanha gaúcha segue ainda com poucas condições de chuva. Até volta a chover, mas é muito pouco, tá? Bom, em fevereiro mantém o corredor de umidade, que eu já mostrei para vocês através dos mapas mensais, e aí a gente observa uma mudança no padrão de distribuição. Ó, se a gente volta para janeiro, janeiro é favorável à chuva para o centro e norte, fevereiro para o centro e sul do Brasil, inclusive para o Rio Grande do Sul. Depois, em março, a chuva volta a ficar abaixo da média no sul do país, sem deixar de chover, mas a campanha ainda com bastante irregularidade, e a chuva começa a se concentrar nas áreas mais ao norte do Brasil. Em abril, aos pouquinhos, o padrão típico do outono começa a se estabelecer, com chuva concentrada no extremo norte, faixa leste do Nordeste, nas áreas mais ao sul. Em maio, isso fica mais evidente, em junho, ainda mais, e julho, fechando aqui com essa clareira no centro do país, ou seja, o período seco se estabelece de fato, a chuva se concentra na faixa norte, faixa leste do Nordeste e nas áreas mais ao sul do país, inclusive podendo ultrapassar a média histórica entre Uruguai, Argentina, Paraguai e extremo oeste do Rio Grande do Sul.
Agora, de forma mais detalhada, vamos à tendência de chuva e temperatura para os próximos 180 dias, começando por Muliterno. Tem ainda algumas janelas de tempo firme entre uma chuva e outra previstas. Agora, para esses próximos dias, até o final de janeiro, tem previsão de evolução da chuva até. Os volumes vão aumentar. Agora, na primeira quinzena de fevereiro, reduz novamente, segunda quinzena, volta a chover. Depois disso, praticamente a partir do mês de março em diante, a gente observa pelo menos 2 episódios fortes de chuva por mês, tá? Uma frente fria vai passar por semana. A cada semana tem uma frente fria. E isso fica mais frequente, sobretudo a partir do mês de maio, mesmo que não tenha uma chuva tão expressiva. Outra informação que esse gráfico de 180 dias nos dá é em relação à temperatura. E mais do que isso, as primeiras ondas de frio. E a gente já pode ter uma queda mais acentuada na temperatura em meados do mês de maio, na primeira quinzena, eu diria já tem uma queda mais acentuada e uma onda de frio mais forte prevista aqui para o começo do mês de junho. Claro que essa é uma previsão mais estendida, pode mudar um pouquinho, mas são datas que merecem atenção. Meados de maio e depois começo do mês de junho, com algo mais expressivo em relação à queda na temperatura. Paraí também mostrando essas quedas de temperatura, uma no começo ali de maio, nos primeiros 10 dias, outra aqui no comecinho do mês de junho. A chuva não deixa de acontecer, mas tem algumas janelas que chamam a atenção, por exemplo, começo de fevereiro, depois ali a segunda quinzena do mês de março, depois disso a gente vê uma frequência maior de chuva. De qualquer forma, sempre tem algum episódio ou outro de chuva para o decorrer dos próximos meses e ganhando mais frequência quando a gente pega ali de meados de abril em diante para a região de Paraí. Agora o Triângulo Mineiro é outro cenário. Aqui, esse gráfico de 180 dias, ele nos dá a informação de até quando podemos contar com chuva para o Triângulo Mineiro. A chuva aumenta nesses próximos dias, fevereiro tem uma grande frequência, em alguns momentos a temperatura até diminui, mostrando ali uma persistência maior de chuva, mas é algo fraco, é rápido, na verdade. Então, dificilmente a gente tem uma invernada mais prolongada, tá? Depois do mês de março, começa com uma chuva um pouco mais reduzida e aumentando no final do mês. Aqui a gente tem uma janela boa para os trabalhos em campo, tá? Tem alguma janela aqui também em meados de fevereiro, depois uma janela de redução de chuva no começo de março, até uma certa ausência rápida aqui em meados de março, voltando a chover com mais intensidade e frequência entre a segunda quinzena de março e meados de abril, que é quando começa a reduzir os episódios de chuva. Depois disso, em maio, é claro que não dá para contar com uma chuva comparável ao que está acontecendo nesse momento. Mas em maio a gente pode ter alguns episódios de umidade na região de Frutal, em Minas Gerais, tá? Bom, Tapira. Mesmo comportamento da chuva, tá? Uma grande frequência de chuva para as próximas semanas. Até quando a gente conta com chuva? Até pelo menos meados do mês de abril. Depois disso, são episódios mais esporádicos. E mostrando aqui, esse gráfico nos mostra que em meados de maio pode ter um episódio ou outro aqui de chuva. Claro que não é nada muito expressivo, é algo muito fraco, muito localizado, mas que pode trazer ainda uma certa umidade no mês de maio. A tendência é de redução da temperatura também, a gente já pode ter uma queda mais significativa, longe de geada, tá, gente? É só uma temperatura que deve cair de forma um pouco mais expressiva, né? Nada que está acontecendo neste momento, então a gente pode ter os primeiros episódios de frio em meados, no comecinho de maio, eu diria, depois no começo de junho também. Então a gente pode dizer que as primeiras ondas de frio podem acontecer a partir de meados de maio para o centro e sul do Brasil. Agora um breve resumo para os demais municípios, tá? Começando aqui pela região do Sicredi Ibiraiaras, no Rio Grande do Sul, algo em torno de 30 a 40 milímetros para a maioria dos municípios. Olha aqui, ó, 23 milímetros para Ibiraiaras, 28 em IP, 33 Lagoa Vermelha, Antônio Prado, 28, 34 aqui em André da Rocha, Davi Canabarro, 40 milímetros, ou seja, vamos dizer que é algo em torno de 30 a 40 milímetros, lembrando que essa chuva aqui, ela deve ganhar mais força, sobretudo a partir do final desta semana. Para o Triângulo Mineiro, também a chuva deve aumentar gradualmente, e aí a gente tem algo em torno de 70 a 80 milímetros, chegando até 94 na região de Itapajipe, por exemplo, tá? Mas, ó, 77 aqui em Conceição das Alagoas, 85 em Frutal, 94 em Itapajipe, como eu falei, 46 em Pratinha, ou seja, bons acumulados de chuva agora para o decorrer dos próximos dias. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!